Olá! Nós vamos hoje para mais um vídeo Direito Civil em Artigos. Só que eu não vou falar sobre o Código Civil. Não. Você achou que o Direito Civil era só o Código Civil? Pois tem, inclusive, legislação que precede, que você precisa estudar lá na sua faculdade e que cai também na sua prova da OAB, que é a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, anteriormente conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil. Só que ela acabou tendo essa modificação na sua nomenclatura porque ela não é utilizada apenas como base para o direito civil em si, mas como direito um todo. Então, vamos lá para você dar uma olhadinha comigo com relação ao artigo 1º da LINDB. E esse artigo 1º da LINDB vai tratar especificamente aqui, dentre outros pontos, da vacatio legis. Mas o que é isso? Vacatio. Peraí, espera um pouquinho. Até está ali a legislação, mas ela ainda não vai estar sendo obrigatória, ainda não vai ter a produção dos seus efeitos. E aí, você deve ter ouvido falar muito disso, se você estudou algo sobre LGPD, porque, minha gente, que vacatio legis complicada que foi essa da LGPD. Mas esse é assunto para um outro dia. E aí, o que acontece? O artigo 1º do Código Olha, já estou eu aqui querendo falar do Código Civil. Não. LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vai dizer que a lei começa a vigorar, então ela passa ali a ser obrigatória. Ela entra em vigor quando, Lu? 45 dias da data da sua publicação, salvo disposição em contrário. Perceba, eu vou ter como regra aqui justamente o prazo de 45 dias. Lu, a lei foi silente, não disse nada 45 dias. E aí você pode ver isso, se você for pegar, por exemplo, agora em 2020, recentemente, a gente teve várias legislações, inclusive de vigência temporária, mas esse é assunto para outro dia. Só que várias legislações foram surgindo e na própria lei, ela muitas vezes vai dizer lá no final quando é que ela vai iniciar a sua entrada em vigor. Quando é que ela passa ali a ser obrigatória, quando é que ela vai passar, inclusive, até a produção dos seus efeitos. E aí, o que acontece? A entrada em vigor, o momento em que a lei aqui passa a ser obrigatória, sim, todo mundo tem que respeitar e tem que obedecer, daí a correria toda quando teve a LGPD recentemente. E aí, o que acontece? Regra, 45 dias, salvo disposição em contrário. Cuidado para não inverter. Se a lei ficar calada, não disser nada, opa, tô mansinha, 45 dias. Mas se ela quiser dizer diferente, então ela que vai ter que me falar. E a gente viu isso na LGPD. Depois a gente vai ter um vídeo específico sobre ela, inclusive, que é bem interessante nessa questão aí, quanto a essa entrada em vigor, e aí quando é que está ou não vigente aquela legislação e aqueles dispositivos, porque a LGPD teve sua vigência toda repartida. Mas vamos lá. O que acontece? Falei isso aqui dos 45 dias, salvo disposição em contrário. Mas imagina que essa lei não vai ser para ter obrigatoriedade dentro de casa. É para ter obrigatoriedade no terreno do vizinho. E veja só, a princípio, eu não mando em PN no terreno do vizinho. Perceba que você não manda na casa alheia, você manda na sua casa. Só que tem algumas situações em que você acaba tendo ali um certo poder lá mesmo na casa alheia, porque o cara lá, o dono dessa casa alheia, o teu vizinho, disse, ó, fulaninho tem autoridade para isso. Imagina que ele deixou você lá cuidando dos filhos dele. Mas, Lu, por que tu tá falando disso? Porque é essa lógica que vai ser trazida com relação a quando eu penso no Estado estrangeiro. Pode ter uma situação em que a lei brasileira, lembre, a lei brasileira ela se aplica, quase que não ia, no Brasil, no território nacional. Eu mando na minha casa. Mas aí tem situações em que ela pode ter obrigatoriedade fora do país. Pode ter algum tratado, talvez internacional, não sei. A gente vê isso aí em outras áreas, não interessa muito agora. Mas aí o que acontece? Quando eu estou aqui, ó, se ele falar para você que essa legislação, essa lei brasileira, é admitida lá no Estado estrangeiro, a sua obrigatoriedade, a entrada em vigor lá só vai ser 3 meses depois de oficialmente publicada. Cuidado com isso aqui.
tá certo? Então, veja, porque se ele disser para você que é fora, você já alerta, liga os faróis. Por quê? Porque, a princípio, fora eu não mando no terreno do vizinho. Mas o vizinho deixou, o vizinho me deu essa autoridade, admitiu que eu mandasse lá. Opa! Hashtag corações. Mas aí eu preciso de um tempinho maior para ter essa obrigatoriedade lá no estado estrangeiro, tá certo? Então, se atenta para isso. Agora, Lu, tem outros 2 pontos que aparecem nesse dispositivo. O parágrafo 2º foi revogado, não te interessa, mas o 3º e o 4º são interessantes. Vamos focar lá primeiro no 3º. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação. Olha só o que é que eu fiz. Vamos imaginar aqui. Naturalmente, o que é que aconteceu? Ora, a Lei A foi publicada, por exemplo, dia 1 de janeiro de 2021, vamos supor. Aí, essa Lei A que foi publicada dia 1 de janeiro de 2021, ela entraria em vigor, regra, 45 dias depois, salvo se ela dissesse diferente. E se ela dissesse diferente, conta lá como ela disser. Mas aí imagina que agora é o seguinte, essa Lei A, durante esse período aqui da vacatio legis, vamos pegar esses 45 dias de regra, o que foi que aconteceu? Veio uma nova publicação dessa Lei A. E essa nova publicação, ela foi para fins de correção, ela mexe na Lei A. E agora? Que eu vou ter aqui, que é a própria lei. E vai contar como aí a vacatio legis? Ora, eu vou aqui, volta aqui comigo, antes publicação para correção. O prazo começa a correr da nova publicação. E aí eu ia ter uma modificação aí da vacatio legis. É como se eu restartasse. Agora recomeça ali a contar, tá? Agora imagina que o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu é que teve uma modificação no texto. Mas essa modificação foi depois que a lei já tinha entrado em vigor. Imagina aqui que não é mais uma situação de publicação nova durante a vacatio legis, e sim após a entrada em vigor, quando ela já está ali, ó, plena, produzindo seus efeitos. Rapaz, ela já está plena, produzindo seus efeitos. Vem, de repente, uma nova publicação que mexe nela. Isso aí, na realidade, é uma nova lei. É uma lei nova. Cuidado, pega essa imagem e guarda isso aí, pelo amor de Deus, porque isso aí é importante. Então, o que acontece? Você vai precisar se atentar e aí olhar conselho. A chegar e faz o desenho, pô. O que custa você chegar e fazer uma linhazinha dessa? Vai facilitar a tua vida. É melhor não perder uma questão por besteira. Então, se atenta. Porque se ele falar para você que a lei entrou em vigor, não me diz a data, não me diz o prazo em que, que a lei foi publicada, e não lhe diz o prazo em que ela vai entrar em vigor, 45 dias. Mas ele está falando agora dela produzindo efeitos lá, dela tendo obrigatoriedade no estado estrangeiro. Opa! No estrangeiro, o vizinho deixou, podendo, eu tendo lá essa possibilidade de obrigatoriedade, aí eu vou ter um prazo maior, 3 meses. Que o vizinho deixou. Opa! 3 meses. Tranquilo? Agora, Lu, eu estou falando que a lei foi publicada. Durante a vacatio legis, teve uma nova publicação para fins de correção. É a própria lei. E aí eu vou ter aqui, se tem uma modificação, alguma coisa assim, conta aqui desse prazo. Lu, agora o que foi que aconteceu? Já tinha entrado em vigor, já estava ali plena e maravilhosa, produzindo seus efeitos. Opa! Como ela estava plena e maravilhosa, veio outra, e aí toda cheia, aquele negócio, ó, beijinho no ombro, só de invejosa, veio mexer comigo. Ai, coisa chata. Mas aí essa lei modificou. Então, é uma lei nova. Modificação no texto. Após a entrada em vigor, é lei nova. Tranquilo? Cuidado com isso. Espero que tenha sido bacana para você esse conteúdo, né? Que tenha ajudado a tirar um pouquinho as dúvidas. Vou estar falando mais sobre a LINDB, sim. Excelente final de ano. E a gente se vê na próxima. Não se esquece de colocar aqui alguma dúvida, tá? Que aí depois eu te respondo. Tchau, tchau.